a gente está falando de felicidade, né? E a nossa missão é ser feliz. Jesus dá algumas pistas para nós de como que a gente pode chegar nessa felicidade. Como que a gente vai alcançar a felicidade. E quando ele diz que bem-aventurados os pobres de espírito e que eles vão herdar o reino dos céus, ele já dá uma pista para nós. Para ser feliz, a gente tem que ter humildade. Dificilmente a gente vai conquistar a felicidade sendo orgulhoso. Eu muitas vezes, e me lembro de várias vezes, que eu fui orgulhoso e eu me arrependi. Mas se eu pensar em toda a minha vida, eu não lembro de nenhuma vez que eu agi com humildade e eu me arrependi. Eu me lembro de ter passado vergonha por ser orgulhoso em algumas situações. Mas eu nunca passei vergonha por ter agido de forma humilde. Jesus, quando foi jantar na casa de um fariseu importante, rico, ele antes de se sentar, ele começou a observar o que as pessoas estavam fazendo. E todo mundo estava tentando sentar o mais próximo do anfitrião. Então ele aconselhou seus discípulos dizendo: nunca procurem os melhores lugares. Porque se o anfitrião estiver esperando alguém que ele julgue ser mais importante do que você, ele vai pedir para que você levante e dê o lugar a essa pessoa mais importante quando ela chegar. E aí talvez você se envergonhe na frente dos outros convidados. Agora, ao contrário, se vocês se sentarem mais afastados, e quando o anfitrião chegar, se ele quiser que vocês se aproximem, eles vão chamá-los e vão pedir que outras pessoas deem lugar para vocês. E assim vocês vão se sentir agraciados. Então Jesus, além de todo o exemplo de vida que ele deu para nós, de todas as vezes que ele poderia ter sido orgulhoso, ele agiu com humildade. Quando perguntaram para ele se ele era rei dos judeus, ele disse que o reino dele não era desse mundo. E ele poderia ter dito, né, que seria rei, mas ele não. Inclusive, Jesus foi traído porque Judas esperava que ele se revoltasse contra os romanos e que ele, com a ira dele, com o poder dele, ele pudesse acabar com a tirania dos romanos. Então, por isso que ele entregou Jesus, acreditando que quando fossem capturar Jesus, que Jesus ia usar todo o seu poder, toda a sua magnitude e acabaria com os opressores. Mas ele não tinha entendido, apesar de ser apóstolo, de estar ali convivendo com Jesus, ele ainda não tinha entendido qual era a missão de Jesus. E Jesus sempre soube qual era a missão dele. A missão dele era dar um testemunho de vida, era entregar a vida dele como exemplo, para que 2000 anos depois a gente esteja aqui ainda falando sobre ele. E com um detalhe, né? Jesus não escreveu uma única linha. Alguém já leu algum livro, algum manuscrito que veio de Jesus? Não? Mas a gente sabe dos sermões que ele deu, a gente comenta as parábolas que foram atribuídas a ele, foram feitos inúmeros livros, foram traduzidos para várias línguas, mas ele fez o mais importante. Durante o pouco tempo que ele teve aqui conosco na Terra, e pelo tempo menor ainda, que foi o tempo que ele realmente passou a sua palavra adiante, que ele pregou alguma coisa, ele pregou muito mais com os exemplos do que com as palavras dele. Porque se tivessem sido apenas palavras, sem os gestos, sem as atitudes, certamente a gente não estaria aqui falando sobre ele. A gente não estaria aqui lembrando a história de Jesus, seus exemplos, seus ensinamentos que vieram traduzidos de várias formas
de várias línguas, com várias interpretações, com várias religiões. Então, a primeira pista é essa, é a humildade. Primeiro princípio para a gente ter acesso à felicidade é a humildade. Hoje em dia, existem estudos sobre felicidade. Harvard tem um curso só de felicidade. Existem pesquisas científicas em relação à felicidade. Já existem diagnósticos, já existem... receita não existe para felicidade. Alguém conhece alguma receita para felicidade ou não? Se tiver alguma que funcione, por favor, compartilhe. Eu não conheço. E talvez, às vezes, a gente se perde achando que a gente vai ser feliz quando alguma coisa acontecer. Ou nós vamos ser felizes quando nós tivermos aquele objetivo alcançado. Quando eu tiver minha casa própria, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um carro 0 km, eu vou ser feliz. Quando eu me formar na minha profissão que eu desejo, eu vou ser feliz. Quando eu for pai, eu vou ser feliz. Quando eu for mãe, eu vou ser feliz. Eu acho que a gente às vezes se perde um pouco atribuindo a felicidade a eventos. E se a gente for pensar, esses eventos são muito espaçados. E a gente passa a maior parte do tempo entre um evento e o outro. Então a gente não pode querer ter uma felicidade, que já foi dito várias vezes que a felicidade não é desse mundo, baseado somente nesses eventos. A felicidade ela não é os eventos que a gente identifica e que a gente elege como eventos de felicidade. A felicidade ela é a jornada. É tudo aquilo que a gente precisa fazer, é tudo aquilo que a gente tem que mudar nos nossos hábitos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, para a gente atingir aquele objetivo, aquela meta, que a gente tem que ter metas, a gente tem que ter objetivos, mas para que a gente, tudo aquilo que a gente faz no dia a dia até chegar naquele objetivo, que é a jornada, que são a maior parte dos dias que a gente tem aqui nessa experiência que nós estamos tendo a oportunidade de viver, é essa jornada que é a felicidade e não só os eventos, não só essas coisas pontuais que acontecem de tempos em tempos na nossa vida. E dependendo do nível e do tamanho desse evento, ele demora muito. Ele pode demorar uma vida inteira. E a gente só vai ser feliz se chegar naquele momento. E se amanhã a gente não estiver mais aqui, a gente vai ter saído desse mundo sem ter sido feliz, então, será que vai ter valido a pena essa experiência que a gente veio ter aqui? E eu achei fantástico quando o Nelson falou o exemplo dos deuses, onde diz que eles resolveram esconder a felicidade dentro do ser humano. E se a gente for pensar, é isso. A gente procura a nossa felicidade em coisas externas. A gente atribui a nossa felicidade às coisas externas, aos eventos externos, a coisas materiais externas, a conquistas externas. E muitas vezes a gente nem sabe o que a gente realmente quer. Quantos de nós aqui sabem o que realmente quer? Quantos de nós aqui já parou para se perguntar o que realmente faria a sua vida um pouco mais feliz? O que realmente eu desejo? Qual é o meu desejo? Qual é o meu maior desejo? Ou quais são os meus desejos? E aí depois que a gente descobrir isso, que não é fácil, a maioria de nós não consegue descobrir isso. Depois que a gente descobrir isso, a gente ainda tem que fazer aquelas perguntas. Ok, eu desejo isso, isso e aquilo. Tá bom. Mas isso que eu desejo vai fazer bem para as outras pessoas ou vai fazer mal? Isso que eu desejo vai contribuir
para melhorar a vida das outras pessoas, ou isso vai prejudicar outras pessoas. E aí a gente começa a fazer, então, uma filtragem. A gente começa a filtrar os nossos desejos, para ver se esses nossos desejos estão alinhados com o nosso propósito de vida. Porque se a gente tem como propósito de vida só o eu, só o ego, a gente corre o risco de passar e gastar toda essa oportunidade, toda essa existência que a gente está tendo aqui, e sair dessa existência sem ter aprendido nada. Porque se Jesus também deu uma pista para nós e disse para nós que fora da caridade não há salvação, a gente não pode alimentar desejos que não estão alinhados com o amor ao próximo. Desejos que vão prejudicar o próximo. E se a gente for ver, muita coisa acontece no mundo hoje em função disso. Essa ânsia, essa disputa de poder de alguns, de uma minoria, prejudica o mundo inteiro. Quando a gente olha para uma guerra absurda como essa, que começou em 2021, aliás, em 2022, e fez um ano agora na Ucrânia, é um exemplo disso. É uma disputa de vaidade, de poder, de coisas materiais, e o mundo inteiro está sofrendo as consequências disso. Nós já passamos de 8 bilhões de pessoas no mundo. Já somos mais de 8 bilhões. Há poucos meses nós ultrapassamos a marca de 8 bilhões de pessoas. E antes de 2050, ou próximo de 2050, seremos mais de 10 bilhões de pessoas. Será que ainda vai ter guerra? Será que ainda existe espaço para que uma minoria decida o que a maioria vai sofrer em função dos seus desejos, em função da sua ganância? Então os nossos desejos, que nos trazem momentos de alegria e que vão, ao longo do tempo, compor a nossa felicidade, primeiro a gente tem que descobrir quais são. E depois a gente tem que filtrar para saber se eles estão de acordo com o propósito de todos nós, que Jesus trouxe e veio trazer luz para nós, que é amor ao próximo. Então, se tudo que a gente deseja estiver alinhado com isso, a gente tem grande chance, sim, de passar por essa experiência que a gente está passando aqui e da gente poder sair dessa experiência mais feliz. A gente saber que a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance para ser mais feliz e para tornar melhor a vida de todos que a gente teve a oportunidade de conviver ou de impactar de alguma forma. Causar algum impacto positivo nas pessoas que conviveram conosco durante a nossa existência aqui. Porque depois nós teremos outras existências, teremos outras oportunidades. Mas a gente já teve várias. E quantas nós vamos gastar desperdiçando o nosso tempo, desperdiçando a nossa energia? Porque cada dia que a gente está aqui tem um nome, que é presente. E por que será que o nome é presente? Porque todo dia a gente tem a oportunidade de fazer melhor. Todo dia a gente tem a chance de mudar aquilo que está nos incomodando. De mudar algum hábito, alguma atitude que a gente tem que nos incomoda. Que a gente sabe que não é bom. Que a gente sabe que não faz bem para nós. Que a gente sabe que, além de não fazer bem para nós, ela prejudica quem convive conosco. Ela prejudica todas as pessoas que são impactadas pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a ficar mais alinhado com o que Jesus veio nos ensinar. Porque Jesus não disse tantas coisas assim.
Se a gente for olhar o Evangelho, ele pegou as 10 leis e resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não parece simples? São 2 coisas apenas. Só que a gente ainda não aprendeu a fazer isso. A gente ainda não pratica, nós como humanidade ainda não praticamos isso. Muitos de nós ainda não conseguem praticar isso. Então, talvez, quando se fala que a felicidade não é desse mundo, é que se percebe que a gente vai passar por essa, a maioria de nós está passando por essa oportunidade e já passou por outras e ainda não vai ter conseguido praticar somente essas 2 coisas que Jesus nos pediu. Ele resumiu 10 mandamentos em 2. E talvez a gente ainda não tenha conseguido exercitar isso no nosso dia a dia. Talvez a gente ainda não tenha conseguido praticar isso integralmente. Então, quando a gente tem essa oportunidade, quando a gente consegue se ouvir, como o Nelson comentou, quando a gente consegue falar aquilo que está nos incomodando, aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente espera, quando a gente consegue se ouvir, quando a gente consegue olhar para dentro da gente, talvez a gente encontre mais momentos de felicidade, mais momentos felizes. Porque nós temos vários momentos de alegrias. E esses vários momentos alegres, de bem-estar, de satisfação, de prazer, vão se somando para que a gente chegue na felicidade.